O Atlético tinha marcado uma entrevista do Bruno Musi, que é o CEO da Arena MRV, e também participaria desta entrevista o Paulo Brax, que é o CSO. Ó, falou bonito, hein? Porque tanto... Eu já pedi um organograma lá para eu entender o processo, tá? Mas vai dar certo. Estava marcada para hoje. Na verdade, ela estava marcada para semana passada e passou para essa semana, para que eles pudessem esclarecer o balanço do Atlético, que deve ser da SAF do Atlético, que deve ser publicado na sexta-feira. Tudo indica que seja na sexta-feira. Segundo o Atlético, isso foi gerado porque esse balanço ainda não está assinado, né? Isso consolidado aí pelo pessoal que faz a auditoria do balanço, e que por isso a entrevista não iria acontecer hoje. Só que a gente imaginava que a entrevista iria acontecer, né? Porque é necessário ter uma explicação do balanço e tudo mais. Lembrando que a SAF não é obrigada a mostrar o balanço, mas é de bom tom a transparência. A transparência tem que existir, e acho que é isso. Só que a gente achava que ia ter a entrevista sequente. Só que não vai ter mais entrevista. Nem do Brax e nem do Musi. Estranho. Mas não ficou pra sexta? Não. Ficou apenas o balanço no portal da transparência do Atlético, né? Ele não vai ter entrevista mais. Mas não vai ter entrevista mais. Só que vem aquele balanço lá maravilhoso, que pra gente entender, a gente tem que chamar alguém especialista, né? Porque assim, é extremamente detalhado, né? Cheio de coisinha e tal. Sim. E olha, não vai ter coisa boa. Então, eu tô falando isso pela própria contingência do momento. A gente tá sabendo que o Atlético, e não é mentira e não é coisa, e os clubes já divulgaram também, que o Atlético tá devendo para muita gente, né? Atrasou, foi salário, direito de imagem, não foi? Chegou a atrasar esse ano, poucos dias, mas atrasou. Atrasou o pagamento do Coelho, inclusive o Petralha deu grito. Foi. Tem a questão do Davidson, que até hoje não foi resolvida. Isso, então, assim, algumas pendências. E olha só, Dimara, a gente Júnior abre... Santos também parece que não pagou. Assim, eu acho que desses últimos aí não pagou ninguém. Aí não, né? Aí é feio demais. Meu Deus do céu. Exatamente. E a gente abriu o programa aqui, o noticiário do Atlético, né? Falando sobre contratações, quantos o Atlético tem que contratar. E não tá pagando nem quem contratou. Aí fica um dilema. Por isso que seria importante essa entrevista, porque em um determinado momento o Musi falou, a gente precisa vender para fechar as contas. Mas o Atlético identifica carências no elenco. E aí vai contratar. Você trouxe a informação de 2 a 3 reforços. Beleza, qual que é o caminho então? O Atlético caminho hoje... é que eles vão botar a mão no bolso e vão fazer um aporte financeiro. É óbvio, assim. Óbvio que eu tô dizendo. Mas vai ter condições de arcar, né? E de cumprir aí com eu esses só não tenho essa informação. Estou dizendo... Sim, porque essas perguntas eu queria fazer para eles, né? Lógico! Aí, por isso que passa na cabeça da gente, né? Será que estes jogadores que o Atlético está querendo contratar, dentro dessa história dele aí, dentro do que está acontecendo recentemente, não pagando e tudo mais, será que vem? Aceita vir? Como é que os clubes vão negociar com o Atlético, né? Sabendo hoje que não está pagando. Se não tiver clube mesmo, será que o jogador vai se sentir seguro em vir? Vamos lá, é um cara que já é dono do direito dele, não tem que pagar mais nada, só o salário. Lá, Dudu. Dudu. Dudu, vamos lá, de exemplo. Vai aceitar vir? Porque a gente sabe que coisas desse tipo, elas vazam o mercado afora, né? Vazam o mundo afora. E qual é a situação? Ok, que eles devem fazer um aporte. Beleza. Mas o aporte, ele vai ser feito, mas eu acho que tem que ser usado parte para reforçar, não tem como. Aliás, minha pergunta foi exatamente essa. Como é que vai fazer? Né? O aporte é para quê? Para pagar? Não sei.
Mas assim, eu imagino que seja um aporte financeiro para que essas contratações possam vir. Mas, e a história de estar devendo e tudo isso aí pode interferir? Eu acho que pode interferir. O que você acha, Lélio? Ou o cara vem e tá ok. Assim, quando o cara fica sabendo quem é o dono, aí o cara perde as garantias também bancárias, né? Mas não adianta, é igual o Vini falou, pô, o Davidson, pra falar a verdade, olha o preço dele, 5 milhões, sabe? O Atlético fez uma venda de um jogador por mais de 100 milhões de reais, claro que o Galo não ficou com o dinheiro todo, no caso do Paulinho, o Alisson foi quanto, Vini? 13 milhões de euros. Isso. Pô, isso é dinheiro demais. E onde que tá esse dinheiro aí? O gato comeu? Não é possível. E aí você ainda pega o Atlético se orgulhando, né, das premiações do ano passado, da Libertadores, da Copa do Brasil, ultrapassando mais 200 milhões. E aí? A gente não consegue entender por que no Atlético a dívida nunca diminui. Ela só aumenta, e certamente, né, se não vai ter essa entrevista aí, não é porque não tá pronto, é porque eles não querem que divulgue antes do clássico também. Verdade seja dita. Mas agora, então você acha que não vai divulgar a sexta? Não, vai divulgar, mas até você sem decifrar esse negócio aí, você tem que ser um gênio, vai ser meio que abafado, né, Lélio? Exatamente, porque ali o Bruno Musi ele iria responder, igual o Vinícius falou aí. Isso, ele tem as dúvidas dele. Eu também gostaria que ele viesse aqui me respondesse ao vivo. Eu gostaria. Está convidado. Eu tenho muita coisa para perguntar, mas é muita coisa mesmo. Inclusive, qual que é o dilema aí, né? E esse contraste de visões aí entre ele e o Rubens Menin, porque o Rubens Menin, aqui tem CPF, é o melhor elenco do Brasil, vai contratar. E ele, não, nós temos que vender. E aí? Exatamente. Não é? Eu fico curioso para saber, porque ele é o CEO do clube. Mas só que o Rubens Menin é o dono. O único acima do CEO é o dono, não é? Eu acho que sim, né? É sempre assim. Gente, o Atlético Nossa, é um dos negócios mais complicados do mundo, tá? Chama-se Clube Atlético Mineiro. Nem depois que ele teve um dono, a torcida teve paz. Impressionante. Ele sabe que eu tava falando isso pro Vini esses dias e pro Pedro Faria, que cobre o Atlético pelo portal. Falei, gente, sempre foi assim. Ô, Dimar. Oi. Não, o Totonho um dia no Barba Cabida. Seu time tá falido. Eu falei, sempre foi, meu filho. Desde quando eu acompanho o Atlético, desde 1980, o Atlético tá quebrado. A verdade é essa. Eu nunca vi o Atlético nadando em dinheiro. Você já viu? Eu não. Aí eu tava falando exatamente isso pros dois, né? Porque são mais novos, enfim. Se acompanharam mais nessa reta final, antes da SAF chegar e tudo mais. Aí eu falei, gente, o mais fácil do Atlético é cobrir as 4 linhas. Quem joga, onde vai, por que vai, né? Contratação, não sei o que, isso é a parte fácil. O duro são os bastidores do Atlético. Sempre foi muito difícil de cobrir. Agora, nem tanto a gente tem que parar lá em Lourdes toda vez que tem reunião de conselho, não sei o que lá, porque... né, a associação tá à parte, mas vou te contar uma coisa, a gente já pegou cada reunião do conselho lá, senhora. Não era fácil, não. Não era fácil, não. E os caras, saíam no tapa e não sei o quê, e dava polícia, e não era fácil, não. Então, assim, coisa que a gente tá falando, isso não é muito tempo, né? E essas coisas sempre fizeram parte da história do Atlético, assim, os bastidores, que sempre foram muito difíceis da gente cobrir. Agora, voltando a essa questão da entrevista, mesmo que saia na sexta-feira, né, alguma coisa a gente já vai entender. Então não vai adiantar muito, né? Porque acho que assim, ali o principal, deve quanto, soma quanto, pode quanto, não sei o que, isso a gente vai conseguir ver. A questão são os cálculos que tem que fazer para entender, né? Se deve mais do que... aliás, o déficit, claro que vai ter. Sim. Não tem como. Isso nem é segredo mais. Isso nem é segredo mais, né? O próprio Atlético já assume isso, né?
Mas Então, não era pra ter um superávit, gente. Pois Se é, mas o não é, seu não. balanço do ano passado, 200 milhões de premiação, não sei o que e tal. Pois é, Lélio. Por isso que é importante não só ter o número, assim, não ter o papel, somente ali a planilha, mas é importante ter a palavra de quem cuida disso para poder explicar, porque os números são frios. Claro, e porque também, além de ter construído a Arena MRV, teve que fazer uma reforma na Arena MRV agora. Gasto Isso também muito está grande. no balanço. 20 milhões, né? E é um gasto grande, né? Então, assim, acho que não sei como que fala o primeiro nome, mas é o Couto, ele está dizendo aqui, o Cruzeiro deve 40 milhões ao Mineirão. E aí, Dismar? Aí é feio também, ele tá feio devendo. também, é horrível. É feio do mesmo jeito. É feio do mesmo jeito, gente. Nós estamos falando de Atlético, a dívida do Atlético. A gente também pode falar da dívida do Cruzeiro. Prometo pra vocês que amanhã a gente vem com a dívida do Cruzeiro também. O que Pedrinho já mesmo soltou falou o balanço. E o Pedrinho falou que devia mais de 500 milhões Ele ainda. falou. Só que ele falou, nesse momento tô nem aí pra ela, é o menos importante. Falou. Querendo resolver o time aqui, ó. Exatamente, quem falou isso foi o Pedro Lourenço falou. Então, assim, né, eu sei que vocês gostam muito desse clássico Atlético Cruzeiro e eu acho muito bacana ver vocês aqui discutindo as coisas e tudo mais, mas tem de um lado, tem de outro. Neste momento, nós estamos falando da dívida do Atlético. Em um outro momento, quando for necessário, a gente vai falar da dívida do Cruzeiro também. E a gente já começou esse noticiário falando que o Atlético vai contratar, mesmo com a dívida. E também a gente não esquece que essa SAF também pegou dívidas anteriores. Em uma parte, eles participaram, mas eles já pegaram dívida lá atrás também, né? Sim. Sabe? Agora, tem coisa para pagar que também. A SAF, ela sempre diz, na figura do Rubens Menin, é de que a dívida não é do Atlético mais, da associação, porque a SAF, Isso. ela assumiu a dívida. Toda Então, a assim, dívida. o torcedor, muitos falam, não tô nem aí pra dívida mais, a dívida tá no CPF dos caras. Só que isso está impactando diretamente no futebol, já que eles estão tendo que pagar as dívidas e preocupado com isso, que deveria realmente preocupar, mas diminui o investimento no futebol. Se está diminuindo o investimento no futebol, está prejudicando o time, isso afeta diretamente o torcedor. Por isso que falar de dívida ainda é um assunto muito importante e impacta no dia a dia, no futebol. Porque se está tendo que vender mais para pagar a dívida, não está tendo tanto dinheiro para contratar. Ou se está tendo, não tá fazendo tanta diferença. O meu sonho é só a transparência. Ó, lance é o seguinte, nós vamos tentar pagar a dívida aí em 2, 3 anos. E o time é esse. É verdade. Nós vamos lutar pra não cair. A nossa realidade é essa. Ponto final. Mas você acha que o torcedor aceitaria isso, Lélio? Vai ter que aceitar, porque, olha, o time tem um dono. Entendeu? E agora é igual o John Textor falou. Eu não preciso me preocupar com a eleição no final do ano. O que eu fizer tá feito e vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Se a dívida é a prioridade, então tratem a dívida como prioridade, venham a público, façam como o Ronaldo fez. Nosso objetivo aqui é 8º ao 12º lugar. Esse é o time que nós montamos para isso. Quase que deu errado, né? Quase que caiu. Mas pelo menos ele explicou. Não tem negócio de Libertadores, vai ser campeão disso, vai ser campeão daquilo. Eu sou favorável a isso. A gente vai ficar pé da vida? Com certeza. Mas pelo menos já está dito. Ninguém vai ser enganado.